Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria nos encontrarmos novamente neste estudo do Vem e Segue-me. Hoje nós vamos estudar Jeremias 30 a 33 capítulos, o capítulo 36 e também Lamentações 1 e 3. Vamos começar? Estou muito animado. Jeremias, ele viveu numa época, ele foi um profeta, que ele teve a oportunidade de profetizar e ver as suas profecias acontecendo. Ele profetizou que Judá seria levado cativo e o Senhor instruiu a repreender o povo de Judá para que pudesse voltar seus corações para o Salvador e assim ser livrado daquele sofrimento que os aguardava. Mas o povo não deu ouvido. Antes, muitos falsos profetas acusavam Jeremias de que ele não era patriota, acusavam de que ele era um falso profeta, e a Jeremias acabou sendo preso enquanto ele falava a palavra do Senhor e o povo não se arrependia. Esse era o cenário. E então ele profetizou muitas coisas muito difíceis para Israel, que iriam acontecer, e nos seus dias aconteceram. Mas Jeremias também profetizou coisas maravilhosas que trazem esperança à nossa vida. A palavra esperança é algo tão maravilhoso que vale a pena nós usufruirmos, sentirmos esse sentimento, essa bênção, essa dádiva de Deus em nossas vidas, que é ter esperança. E logo aqui em Jeremias capítulo 30, diz assim no versículo 2 e 3: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te falei, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei retornar do cativeiro o meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. O Senhor então estava falando de que viria um dia de restauração, em que os cativos de Israel e de Judá, eles seriam resgatados. Esses dias antecederiam a segunda vinda do Salvador. São os dias que nós vivemos hoje, em que a coligação de Israel está sendo feita, através de apóstolos e profetas vivos, que enviam milhares de missionários ao mundo, ensinando e pregando o Evangelho. E isso é extraordinário, viver nesta época e fazer parte disso. E então isso traz muita esperança, porque nós vivemos nos dias em que Jeremias profetizou, que ele viu, em que Israel seria coligado. E então chegaria o milênio, né? Aquele período maravilhoso de paz, de 1000 anos. No versículo 9 diz assim: Mas servirão ao Senhor seu Deus, como a Davi seu rei, que lhes levantarei. Aqui não significa que é aquele Davi que nós já estudamos, não. Este Davi é um título, né? Que é um título dado ao Salvador Jesus Cristo, que o Salvador como rei viria e reinaria sobre nós. E isso é uma coisa extraordinária que traz grande esperança. No capítulo 30 ainda, no versículo 17 diz assim: Porque te restaurarei a saúde e te sararei das tuas chagas, diz o Senhor. E olha o Senhor falando assim: olha, eu vou restaurar. Eu vou restaurar, eu vou resgatar todo Israel novamente. Irmãos e irmãs, hoje eu e você, nós estamos vivendo, e em determinado momento, sejamos nós, ou nossos pais, ou avós, enfim, conheceram o Evangelho, e nós estamos sendo coligados ao reino de Deus na terra, a Israel moderna, não é? E isso enche a nossa vida de paz, de esperança, dizer assim: nossa, eu faço parte de tudo isso que os profetas profetizaram, sonharam com os nossos dias. Mas nós fomos abençoados por viver nesta época, na época que é de preparação para a segunda vinda do Salvador. E no 22 diz assim: E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Não é extraordinário? Quando nós lembramos do Velho Testamento e das experiências do Salvador, libertando o povo de Israel, antes fazendo convênios com Abraão, Isaac e Jacó, para ser o povo do convênio. Hoje nós vivemos nesses dias em que podemos ser o povo do convênio.
Mas, irmão André, eu não sou descendente de Israel. Sim, eu sei que você não é, eu também não sou diretamente, mas quando nós aceitamos as águas do batismo por adoção, nós fazemos parte, como se no convênio tivéssemos nascido. Não é maravilhoso? E fazemos parte do povo de Israel. Fazemos parte do povo do convênio. E temos ao Senhor, o Salvador Jesus Cristo, como nosso Deus. Irmãs e irmãos, não precisamos esperar o milênio para essas coisas acontecer. Possamos agora dedicar nossas vidas ao Senhor. Eu tenho observado assim na minha vida que quando nós nos aproximamos do Salvador, como nós consagramos nossa vida ao Salvador Jesus Cristo, arrependemos de nossas faltas, fazemos convênios com o Senhor, nos convertemos, nós recebemos mais a influência do Espírito Santo, recebemos mais luz na vida. Mas, irmão André, então não vou passar mais por dificuldades? Claro que vamos enfrentar provações, doenças e tantas coisas que não dá nem para enumerar. Mas, quando você tem o Evangelho na sua vida, parece que você está passando por aquela experiência como uma pessoa, como sendo uma pessoa muito mais madura. A tua compreensão é melhor, a maneira de você se portar diante das adversidades é melhor, com fé, com determinação. E parece que, embora as provações sejam muito árduas, muito difíceis para nós, parece que você passa mais tranquilo. Já passou por essa experiência? Já passei inúmeras vezes. E é maravilhoso ter o Salvador Jesus Cristo no nosso coração, não é? E ser-me-eis por povo e eu vos serei por Deus. Muito bonito. No 31, no versículo 3, diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benevolência te atraí. O Senhor está falando aqui, a antiga Israel, e dizendo assim, olha, meu amor por vocês é eterno, mas isso se aplica individualmente a cada um de nós. Imagina você poder ter essa esperança, ter esse sentimento dentro do seu coração que o Salvador Jesus Cristo te ama de uma forma eterna, que deu a vida por ti, que você pode confiar, que nunca irá falhar. É algo extraordinário, não é? Para sentir. Porquanto com amor eterno te amei. Eu fiquei, quando a gente fala em amor, assim, a gente lembra de amor de esposo para esposa, amor de pai para filho, de filho para pai, amor eterno. Como seria isso? Que maravilhoso! Eu fico pensando que o Senhor, quando fez convênios com Abraão, Isaac, Jacó, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, os grãos de areia da praia, né? E o Senhor estava ensinando ali, estava fazendo convênios com esses patriarcas, que eles teriam famílias eternas. Hoje, quando nós vamos ao templo de nosso Deus, e por alguém que tem a autoridade para unir na terra e nos céus para toda a eternidade, esse poder vem do profeta de Deus por delegação aos seladores dos templos. A nós somos selados como famílias eternas. Nem a morte pode separar uma família assim. Não importa que o filhinho amado, o esposo ou a esposa querida, os pais já tenham falecido. Nos templos de nosso Deus, nós podemos ser selados às nossas famílias para toda a eternidade. No Evangelho do Salvador não existe percas. Os nossos que já se foram não estão perdidos. Eles podem ser unidos a nós para toda a eternidade. E o nosso amor, e então ele se torna um amor eterno, devido ao Salvador. O Salvador nos ama desta forma, o Salvador é eterno. Esse é o tipo de amor que ele tem por nós. Mas quando nós vamos aos templos de nosso Deus e somos unidos para toda a eternidade, nós desfrutamos esse tipo de amor, que nem a morte pode nos separar. Algo para a gente pensar, não é? Convido a todos vocês para frequentarem mais o templo. Na verdade, esse é o convite que o presidente Russell M. Nelson, profeta de Deus, tem feito, tá bom? Versículo 6.
do capítulo 31. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Nesses últimos dias a coligação está sendo feita por Efraim. E lembra Efraim, que era o primogênito de Jacó, de José, desculpe. Comecei a falar que não, primogênito de José, não é? Era Manassés e Efraim, mas quando foi dada a bênção foi invertido. Então a obra de coligação nesses últimos dias está sob direção de Efraim. Que maravilhoso, que maravilhoso. No capítulo 31, ainda no versículo 13, eu tenho falado que estas mensagens de Jeremias são mensagens de esperança para todos nós. No 31 diz assim: tornarei o seu pranto em alegria, e consolarei e os alegrarei na tristeza. Irmãs e irmãos, eu sei que todos nós temos as nossas próprias provações, os nossos próprios Getsêmenes para passar. Mas quantas vezes sentimos pesar, tristeza, por diferentes motivos. Mas quando sentimos aquela paz que vem dos céus, é algo extraordinário, né? Eu lembro sempre de João 14, que diz assim: deixo-vos a paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se atemorize o vosso coração. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Que possamos então viver como povo de Deus, como seus filhos, como um povo do convênio, e que possamos ter nossa visão ampliada sobre a vida mortal e a eternidade, e possamos, irmãos e irmãs, continuar firmes no caminho do convênio, e as nossas alegrias, o nosso pranto se tornará em alegria. Muito bem, vamos continuar aqui. No mesmo capítulo 31, eu gostaria de destacar os versículos 31 até o 34, que diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo convênio com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o convênio que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, para eles invalidarem porque eles invalidaram o meu convênio, ainda que me tenha desposado com eles, diz o Senhor. Então o Senhor diz: ainda que eu tenha feito convênio com o povo de Israel, quando os tirei do Egito, eles quebraram o convênio, é isso que está dizendo. E o Senhor está falando de um novo convênio que seria feito. Mas o que se quer isso? Vamos ver mais um pouquinho. Mas este é o convênio que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. É óbvio que aqui ele também está falando do período do milênio que viria. Olha o 34, diz assim: e não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão. Então, durante o milênio, todos vão conhecer o Salvador, e Ele reinará como nosso Rei. E isso, que esperança dá a todos nós. Enche nossa alma de paz, de confiança no Salvador Jesus Cristo. Mas que convênio é esse novo convênio que seria dado? Irmãos e irmãs, nós somos tão abençoados com profetas vivos hoje em dia, apóstolos e profetas. A igreja do Salvador, Jesus Cristo, foi restaurada em nossos dias. A igreja com apóstolos, com profetas vivos. E este novo convênio, o novo e eterno convênio, é o somatório, o conjunto de todas as ordenanças do Evangelho que foram restauradas em nossos dias, que incluem o batismo de água e de fogo, o recebimento do sacerdócio para os homens, as ordenanças no templo de investidura, de selamento, de casamentos para toda a eternidade. Todos esses convênios formam o novo e eterno convênio,
que seria dado nos últimos dias, em preparação para a vinda do Salvador durante o milênio. Não é maravilhoso? Não é extraordinário? Não é de nos rejubilarmos, nos alegrarmos e exclamarmos de gratidão? Ah, Senhor, que gratidão poder viver nesses dias, que gratidão receber todos esses convênios, que gratidão ter o Salvador Jesus Cristo como nosso Deus, que gratidão saber que o nosso Salvador expiou por nós, nos possibilitando poder voltar à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados. Que gratidão é poder ter nossas famílias unidas para toda a eternidade, ser ligado à esposa querida e amada, e nem a morte pode nos separar, ter os filhos selados a nós, sermos selados a nossos pais para toda a eternidade pelo poder do sacerdócio. Isso é maravilhoso. Minha esposa comenta comigo assim, mas você fala maravilhoso muito. Eu digo, mas o Evangelho é maravilhoso. Não é assim? No 32, nós vemos que Jeremias tinha sido aprisionado. E o Senhor faz uma profecia a ele, dizendo que ele deveria comprar um terreno, que aquilo seria um símbolo que o Senhor ia restaurar Israel novamente. Está no versículo 7, eu nem vou ler, tá bom? No versículo 26 e 27 do capítulo 32 diz assim: Eis que eu, o Senhor, Deus de toda a carne, porventura ser-me-ia coisa alguma demasiadamente maravilhosa? Olha a palavra maravilhosa de novo. Irmãos e irmãs, quando nós falamos assim de ter famílias para toda a eternidade, quando nós falamos de poder ser unido aos nossos pais, quando nós falamos que o próprio Salvador estará reinando sobre nós durante o milênio, que palavra você utilizaria? Qual seriam os teus sentimentos ao saber sobre tudo isso? Ou quais são os teus sentimentos ao saber sobre tudo isso? Não traz esperança para o nosso coração? Muito bem. E embora o Salvador estivesse ensinando todas essas coisas através de seus profetas, como Jeremias, os filhos de Israel não deram ouvidos às palavras do Senhor. E no versículo 33 diz assim: E me viraram as costas e não o rosto, ainda que eu os tivesse ensinado, madrugando e ensinando-os, contudo, não ouviram para receberem o ensino. Hoje, eu e você temos as experiências do povo de Israel que já viveu há milhares de anos atrás, que pelo poder de Deus as Escrituras foram preservadas para chegar às nossas mãos e conhecermos mais o Salvador. Hoje são os nossos dias. A advertência que nós recebemos daquele povo é que eles viraram as costas ao Senhor. Irmãos e irmãs, talvez você que esteja me ouvindo, talvez você tenha algumas dúvidas. E isso é normal ter dúvidas. É normal questionar. O próprio Senhor tem dito que nós devemos buscá-lo, fazer perguntas para receber revelações. Mas só porque você não compreende certas coisas, só porque você não entende certas coisas, não significa que Jesus Cristo não vive. Não significa que nosso Pai Celestial não vive. Não significa que os convênios de salvação e exaltação que nós temos falado hoje não existem. Não significa que você e sua família inteira devem viver afastado de todas as coisas espirituais de Deus, que também influem nas coisas materiais. Percebe? Só porque você tem uma dúvida. E o que fazer, irmão André, se eu estou com dúvidas? Como posso resolver isso? Eu gostaria tanto de acreditar, mas eu não consigo. Irmã querida, irmão querido, irmã amada, irmão amado, continua vivendo os mandamentos. João 7:17 fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo.
Fantástico, não é? Então, o que o Senhor está dizendo para você que tem dúvida? Para você que também não tem dúvida, não importa. Continua estudando a doutrina. Te apega nas Escrituras. Leia, como nós estamos fazendo aqui. E procura aprender mais sobre o Salvador. Procura aprender mais do que os profetas ensinaram sobre o Salvador. E aí você vai conhecer se essas escrituras são de Deus ou não. Eu vou compartilhar rapidamente a minha experiência. Quando eu era bem jovem ainda, eu estava com 18 anos, os missionários me apresentaram o livro de Mórmon. E eu devo lhes confessar que tudo era novidade para mim naquela época. O livro de Mórmon, como você sabe, ele é escritura que foi revelado a nós nos últimos dias. A vara de Efraim, né? A vara de José. E o que acontece? É a história dos povos que viveram aqui nas Américas, que Jesus Cristo visitou as Américas. E aqui no livro de Mórmon nós encontramos um testemunho que a salvação é só através de Jesus Cristo. E profetas aqui viveram e testificaram. Pois bem, quando este livro me foi apresentado, eu comecei a ler. E no começo eu ficava assim, nossa, eu acho que esses missionários estão querendo me enrolar. É assim que eu pensava. E daí eu fiquei assim, nossa, daí comecei a ler o livro. E fui lendo. No começo eu olhava assim, nossa, mas isso não é falso. Eu não tinha coragem de dizer que era verdade, né? E nem entendimento para isso na época. Mas eu falo assim, não, mas não é falso isso. E daí continuei a ler até que o testemunho do Espírito veio ao meu coração, dizendo, olha, o livro de Mórmon é verdadeiro. E ele se tornou o meu livro. Eu tenho lido o livro de Mórmon todos os anos, nesses últimos 45 anos, uma vez, duas, três vezes, todos os anos. E eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que a salvação é só através do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que profetas do Velho Testamento, do Novo Testamento, do livro de Mórmon testificaram que a salvação é só através de Jesus Cristo. Que a igreja do Salvador é através de apóstolos e profetas. Eu aprendi que o Senhor utiliza profetas em nossos dias. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. O Senhor, Amós 3,7, irmão. O Senhor utiliza profetas que testificam do Salvador, que a salvação é só e unicamente através de Jesus Cristo. Nós temos aprendido que nós devemos fazer convênios com Deus para nos tornarmos o povo do convênio. Percebe? E à medida que eu fui tendo um testemunho de todas essas coisas, a minha fé foi fortalecida. E surgiram coisas que eu não entendia muitas vezes até hoje. Irmãs e irmãos, eu amo o Salvador Jesus Cristo, mas eu não entendo ainda a expiação bem. Eu sei que a expiação foi aquele ato que o Salvador fez, que desde a hora que ele chegou ali no horto de Getsemane até a ressurreição, tudo isso é chamado expiação, que ele nos possibilita voltar à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados. A expiação permite que eu possa ressuscitar um dia. A expiação permite que eu possa ser perdoado de meus pecados e receber mais luz, que possa ter um corpo imortal. Mas eu não entendo ainda tudo sobre expiação. Muito longe, entendo muito pouco. Acredito que você também está neste caminho de buscar mais entendimento. Mas se eu não entendo tudo, quer dizer então que Deus não existe? Irmão amado, irmã amada, volta para a segurança do Evangelho. Educa, cria teus filhos dentro do Evangelho. É muito mais seguro para eles. Não posso imaginar um pai ou uma mãe que não tenha amor, que tenha amor por seus filhos,
que não procure trazer mais luz à vida deles. E faça como João ensinou. Estude a doutrina e então você vai saber se ela é de Deus ou não. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar firme. No versículo 37 do capítulo 32 de Jeremias, fala assim: eis que eu os congregarei de todas as terras, no 38, e me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. E lhes darei um coração e um mesmo caminho, para que não temam todos os dias, para seu bem e de seus filhos depois deles. Que herança extraordinária, preciosa é deixarmos para os nossos filhos. Não, quando falo herança, não estou falando nada de bens materiais, mas estou falando aqui de herança de convênios sagrados realizados e vividos e mantidos em retidão. Estou falando de exemplos de fé, exemplos de retidão, exemplo de busca da verdade, exemplo de trazer mais luz. Estou falando aqui de pagar o seu dízimo. O dízimo é uma prova de vossa fé. É maravilhoso pagar o dízimo. Imagina, queremos voltar à presença de nosso Pai Celestial, queremos receber todas as bênçãos, mas não queremos pagar o dízimo. Iremos conseguir receber todas as bênçãos? Claro que não. Irmãos, será que muitos têm se afastado por causa do dízimo? Que são tão apegados às coisas do mundo que preferem falar que têm dúvidas? Não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor tem dito assim, que teremos todos um mesmo coração, um mesmo caminho. Como seria possível isso? O profeta de Deus de nossos dias, o presidente Asa Taft Benson, tem... Agora eu errei longe. O presidente Russell M. Nelson, né? O presidente Benson, um grande profeta de Deus, e nos ensinando muito sobre o livro de Mórmon. Ele ensinou que quando nós... já falecido o presidente Asa Taft Benson, né? Mas o presidente Benson, ele nos ensinou assim que às vezes nós queremos aumentar nossas congregações com muitos programas e tal, quando deveríamos apenas estudar as Escrituras e tudo aconteceria. E o presidente atual, o presidente Nelson, 98 anos agora, ele tem nos ensinado que devemos andar no caminho do convênio. E ao andarmos no caminho do convênio, teremos todos o mesmo coração. Vamos lá, irmãos, vale a pena. No capítulo 33, o profeta, ele profetiza assim no 7: farei retornar os cativos de Judá e os cativos de Israel. 8: e os purificarei de toda a sua maldade. 9: e servir-me-ás de nome de alegria, de louvor, de ornamento entre todas as nações da terra. E olha o que fala ainda no 9: espantar-se-ão, perturbar-se-ão por causa de todo bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Queridas irmãs, queridos irmãos, imagina, a expiação do Salvador Jesus Cristo pode nos purificar. Podemos ser cheios de luz, cheios de paz, não é isso que almejamos? E as pessoas vão ver nosso amor, nossa dedicação ao Senhor e vão se espantar. Não é maravilhoso? Temos sido esse tipo de pessoa? O que nos falta? O que eu posso fazer? Eu convido-os. Vamos ler as Escrituras. Vamos aplicá-las na nossa vida, dia após dia. E isso será possível. No 15 tem uma escritura, no capítulo 33, 15, diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e fará juízo e justiça na terra. Renovo, né? Ele está fazendo assim, imagina um galho saindo um brotinho. Quando sai um brotinho parece uma coisa tão simples. Então o Salvador, está testificando do Salvador Jesus Cristo, que ele viria ao mundo e que ele é o Salvador.
Ele é o Redentor. Aparentemente é algo tão simples, mas não é, irmãs. O Salvador Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Rei, nosso Pai. Que possamos nos apegar a Ele. Muito bem. Para encerrar, aqui eu gostaria de citar aqui, eu vou direto para o 33, para o Lamentações, no versículo 3. Lamentações foram escritas também por Jeremias, o título é Lamentações de Jeremias, e eles já estavam aqui, já tinham sido conquistados, e ele se lamenta a queda de Israel. No capítulo 3, versículo de Lamentações, versículo 21, diz assim: disso me recordarei o meu coração, por isso esperarei. No 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, eles já tinham sido derrotados, já tinham sido cativos, e Jeremias, então, mostrando a todos, olha, mas confia no Senhor, espera no Senhor. E aí no 40, que é o versículo que eu gostaria de encerrar, diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, e investiguemo-lo, e voltemos para o Senhor. O que o profeta está dizendo, olha, faz uma autoanálise, um termo mais moderno, né? Faz uma autoanálise, examina você mesmo, faz um exame de você, veja lá que tipo de pessoa você é, como você se relaciona com Deus, como você pode melhorar e ser uma pessoa melhor. Examina lá quanta luz você tem recebido, examina se o seu coração é reto diante do Salvador, examina se os convênios sagrados que você fez com o Senhor você tem mantido, examina como você pode melhorar, percebe? E volta o teu coração para o Salvador. Esse é um convite que eu faço a todos, inclusive para eu, irmão André, que possamos voltar nossos corações para o Salvador. E em especial você, meu amado irmão, minha amada irmã, volta. Começa a caminhar novamente. É só voltar. E ao voltar, leia as Escrituras para saber se a doutrina é de Deus ou não. Faz por um certo tempo para que o Espírito possa testificar no teu coração e você possa aprender mais coisas. Mas eu quero que você saiba, algumas revelações pessoais, estou falando de minha experiência, levei anos para receber. Mas quando recebi, meu coração e minha mente se encheram de paz. E minha fé no Senhor aumentou, ficou inabalável. Eu sei que o Jesus Cristo vive e que Ele é o meu Redentor, o meu Salvador, o teu Redentor, o teu Salvador, nosso Deus. E esta é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, queridas irmãs, queridos irmãos. Lembrando que a partir do dia 29 de outubro, todos os dias, às 18 horas, nós vamos ler um capítulo do livro de Mórmon juntos. O livro que testifica do Salvador Jesus Cristo, que junto com a Bíblia são um testemunho inabalável, duas testemunhas de que a salvação é só através do Salvador Jesus Cristo. Tchau, irmãs e irmãos, tenham um ótimo dia, um ótimo domingo, uma ótima semana. Continua firme. Tchauzão.